Se você sente que você está travada emocionalmente, repetindo padrões nos seus relacionamentos, vivendo ciclos de medo, de insegurança e ansiedade, você precisa entender uma coisa: o problema não está fora de você, ele começa dentro da sua mente. Existe um princípio muito claro: o medo não é apenas uma emoção, ele é uma atitude mental. E quando essa atitude não é controlada, ela passa a influenciar diretamente os seus pensamentos, as suas decisões e, consequentemente, os seus resultados. O que a maioria das pessoas não percebe é que os nossos hábitos de pensamentos estão sendo construídos diariamente, muitas vezes sem consciência. E esses hábitos, ao longo do tempo, criam um padrão automático que direciona ali a sua vida. Ou seja, ou você assume o controle da sua mente, ou as circunstâncias assumem por você. E quando o medo está presente, ele começa a contaminar esses pensamentos. O medo de perder, o medo de não ser o suficiente, o medo de ser rejeitada. E esse medo não fica no campo emocional, ele se transforma em comportamento. Ele gera ciúmes, insegurança, necessidade de controle, desconfiança excessiva e muitas vezes até atitudes que acabam afastando exatamente aquilo que você mais quer manter ali do seu lado. Ou seja, o medo só te limita. Ele cria aquilo que você mais teme. E eu vou te dar um exemplo real de uma paciente que eu atendi. Ela chegou para mim completamente destruída emocionalmente, dizendo que o relacionamento dela estava acabando por causa de uma traição, que o parceiro estava distante, frio e que ela sentia que ia ser abandonada a qualquer momento. E aí eu comecei a observar o comportamento dela. Ela checava o celular dele constantemente, ela perguntava várias vezes se ele ainda a amava, criava ali discussões por coisas tão pequenas e vivia em estado de alerta o tempo todo. E o que ela não percebia é que tudo isso não vinha do relacionamento atual, vinha de um medo muito antigo, o medo da rejeição que ela carregava desde a infância. Então, a mente dela não era só aquele relacionamento em risco, era a sensação de abandono sendo ali revivida. Agora, olha o que aconteceu. Quanto mais medo ela sentia, mais ela tentava controlar. E quanto mais ela tentava controlar, mais o parceiro se afastava. E quanto mais ele se afastava, mais ela tinha provas de que seria abandonada. Percebe o ciclo? O medo criou exatamente aquilo que ela mais temia. E isso acontece todos os dias com muitas mulheres. Agora, existe um ponto muito importante aqui. Os seus pensamentos não são aleatórios, eles são alimentados por aquilo que você consome mentalmente todos os dias. Pessoas, ambientes, experiências, tudo isso influencia diretamente a forma como você pensa e você sente. E com o tempo isso transforma em hábito, e hábito vira padrão e padrão vira destino. Por isso, se você não desenvolve consciência sobre o que está acontecendo dentro da sua mente, você começa a viver ali no automático, e o automático quase sempre vai te levar para o mesmo lugar. Agora, deixa eu te mostrar um ponto de virada. Essa mesma paciente começou a fazer algo completamente diferente. Ela começou a observar os pensamentos dela, a identificar quando o medo aparecia, e ao invés de agir no impulso, ela começou a agir ali na direção oposta. Quando dava vontade de cobrar, ela respirava e se continha. Quando dava vontade de controlar, ela recuava. Quando surgia o medo, ela reconhecia, mas não obedecia aquele medo. No início, foi exatamente desconfortável, parecia errado, né, o que ela estava fazendo. Mas com a repetição, algo começou a mudar e ela começou a se sentir mais segura, mais centrada, mais no controle de si mesma e automaticamente o relacionamento começou a responder diferente, porque o comportamento dela mudou. E quando o comportamento muda, o padrão também muda. Agora, guarda isso. Você não muda a sua vida tentando controlar o outro, você muda a sua vida quando assume o controle da sua mente. E isso exige disciplina emocional, porque não basta entender, é necessário agir de forma diferente do impulso. Quando o medo aparecer, você não obedece, você reconhece, porém você age diferente. E é exatamente isso que começa a quebrar o ciclo. Porque toda vez que você
age apesar do medo, ele acaba enfraquecendo. E toda vez que você repete esse comportamento, você constrói um novo padrão mental. E esse é o processo de transformação. Não é imediato, não é confortável, porém é poderoso. E no final, você deixa de ser refém das suas emoções e você passa a construir a sua realidade com consciência. Faz sentido tudo isso? Agora me conta aqui nos comentários. Você já percebeu algum comportamento seu sendo guiado pelo medo?